Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje. A gente vai inventar um pouquinho hoje, né? Fazer uma coisa um pouquinho diferente. E sejam muito bem-vindos para essa aula de matemática, né? Essa aula de matemática hoje, eu estou na presença da professora Tabata. Ela vai ser a porta-voz de vocês no chat. Olá, obrigada pelo convite. Sejam todos bem-vindos. Que essa aula seja muito produtiva para vocês. Então hoje, nesta aula, né, nós vamos trabalhar um pouquinho com algumas coisas que nós chamamos de planilhas eletrônicas. Qual que é a ideia da aula de hoje? A aula de hoje é vocês saberem a teoria, identificarem como que funciona, saberem, por exemplo, como aquele valor, aquilo ali vai produzir, como aquilo ali vai funcionar. E claro, a gente vai utilizar uma planilha eletrônica, né, uma formatação eletrônica. Se vocês não tiverem computador nem nada, você tem certeza que seu professor pode refazer esse trabalho na sua escola. Então a ideia de hoje, nós vamos utilizar alguns modelos, algumas formas, para a gente tentar facilitar. Eu vou fazer bem devagarzinho com vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar no chat. Se não entender um determinado passo, são algumas informações parecendo, olhando pela tela, vai ficar inclusive essa aula gravada, olhando pela tela vai parecer um pouquinho complicado, mas eu tenho certeza que na hora que você pegar para fazer, principalmente no computador lá na sua escola, né, na sua área de informática, vocês vão poder fazer. Essa planilha que nós vamos falar sobre hoje, ela também existe no seu celular. Algumas planilhas dessas que tem no celular, vocês vão poder identificar, olhar e refazer ela, tá bom? Então vamos começar com a primeira atividade, tá? Nessa primeira atividade, vamos relembrar alguma situação. Essa situação que nós vamos relembrar, vocês já fizeram essa atividade, né? Nós já olhamos essa atividade e ela tá assim, ó. Um gerente de uma rede de lojas decidiu colocar produtos à venda, com desconto, né? Então, ele estava querendo fazer uma liquidação. Uma televisão que custa R$ 1.400 foi oferecida com desconto de 35% para pagamento à vista e 25% para pagamento a prazo. Qual será o valor pago nessa televisão se o pagamento for à vista? E se for a prazo? Então, ele quer saber aí qual dessas questões. Então, tem duas contas. A primeira conta é relacionada a 35% e a segunda conta é relacionada a 25%. Então, se eu fizer a conta, tem assim: 35% de 1.400 é a mesma coisa que escrever 35 sobre 100 de 1.400. Ou multiplicar 35 vezes 1.400, 49.000, dividido por 100, 490. Esse é o valor do desconto. Por quanto sai essa TV? Faça a subtração. Isso vocês já fizeram, eu tenho certeza que vocês já sabem fazer. 1.490 menos 490. Então eu vou ter 910, vai ser o meu valor dessa televisão. Beleza. E se for na forma prazo? Na forma prazo, o desconto é menor, é 25%. Então eu vou lá, 25% de 1.400 é a mesma coisa que 25 sobre 100 de 1.400. Ou seja, 25 vezes 1.400 sobre 100. Multiplicando 25 vezes 1.400, eu tenho 35.000. Dividindo por 100, 350. 350 é o meu desconto, é o valor que eu vou lá descontar o que eu vou fazer. Beleza. Então, o que eu faço? 1.400 menos 350. 1.050 é o meu valor que eu vou pagar por essa TV. Isso daí vocês já viram, né? Já analisaram, já tem noção. Então, essa questão da porcentagem, nós já vimos. A ideia hoje é nós fazermos alguns exercícios e fixar nessa aula. Preste muita atenção, tome muito cuidado. Qual que é a ideia? Vocês vão fazer no caderno de vocês, respondam a porcentagem para mim, se vocês conseguirem até o número, né? O valor que a gente chama de absoluto, né? E desse valor nós podemos simbolizar, né? Vocês vão poder ver como a gente pode fazer. Então, eu vou fazer primeiro no jeito que a gente chama lá, no lápis, caneta e no papel, que é o que vocês estão fazendo em casa, e depois eu vou apresentar um outro modelo, tá bom? Então, na tela de vocês tem essa primeira atividade. Essa primeira atividade está assim. Sabendo que uma sala de 8º ano tem 40 alunos, então tem 40 alunos lá ao todo, e que 18 são meninos, qual é a porcentagem de meninas nessa turma? Então eu quero saber quantas meninas eu tenho nessa turma.
Então, eu quero saber a porcentagem. Podem responder a quantidade de meninas e respondam também a porcentagem. Como esse exercício eu acredito que seja mais tranquilo para vocês, eu vou dar 2 minutinhos e a gente já retorna, tá bom? 2 minutinhos e a gente retorna com a resposta em um jeito novo de fazer, tá bom? Bom trabalho! Olá, obrigada pela participação. Agora vou ver o que eles responderam para a gente. O Tiago e a Brena respondeu 22 meninas. O Cauê, 22%. A Larissa, 25%. A Bárbara, 22%. Hernande, 52%. A maioria respondeu 22%. Beleza, tá? Então, para esse exercício, né, nós olharmos esse exercício, era simples. Eu tinha um total, eu queria saber a quantidade de meninas, e aí eu tirava a porcentagem. Na tela de vocês vai aparecer a forma, né, com que a gente faria no papel, que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Então eu posso pensar assim, 40 alunos é meu 100%, beleza, é o todo. Meninos eu tenho 18, fechado. Quantas meninas eu tenho? Subtração como muitos fizeram. 40 menos 18 dava 22. Então 22 é a quantidade de meninas, mas a pergunta era em porcentagem. Quantos por cento, né, eu tenho? 22 sobre o total, sobre o 100%. Então, 22 dividido por 50, que é o 100%, dá 0,55. Em porcentagem, multiplica por 100, 55%. Essa é uma das formas, né, que vocês fazem. É assim que quando vocês fazem uma atividade, por exemplo, uma AP. Então, na AP, vai estar lá perguntando nesse modelo. Só que existem outros modelos, outras formas de vocês verem isso. Por exemplo, olha na tela de vocês, é uma forma que a gente pode utilizar uma planilha eletrônica. Então, na tela de vocês vai aparecer uma representação de como a gente poderia fazer isso. Então, eu montei uma tabela lá, ó, meninos, montei uma tabela meninas, 18, 22, total 40. Beleza, até aí todo mundo já tinha feito. Dividindo, eu dou um número real, né? Então, 18 dividido por 40, 0,45. E 22 dividido por 40, 0,55. Multiplicando em porcentagem, eu vou achar 45% e 50%. Olha que legal, eu posso até construir um gráfico. É uma das formas, é um dos modelos que a gente pode identificar. Só que, e como faz isso, né? Será que é complicado? Eu vou mostrar para vocês que não, tá? Eu vou apresentar para vocês aí na tela um modelo de uma planilha eletrônica que vocês podem identificar que essa planilha eletrônica que vai aparecer aí para vocês, eu estou construindo com vocês, eu vou fazer um passo a passo. Primeiro eu apresento essa planilha da seguinte forma, construção
de uma coluna, construção dos termos e, posteriormente, a construção, né, no caso, desse gráfico. Então, coloca na tela para mim, por favor. Esse é uma planilha, né, eletrônica. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Tô mexendo, tô aqui com vocês. Beleza. Tá vendo que eu selecionei aqui, ó? Essa tabela eu já construí, que é a que vocês viram lá. Olha que bonitinho. Tá a tabela toda feita, bonitinha aqui, com um gráfico feito. Vamos tentar construir ela? Vamos, beleza. Então eu tô aqui numa planilha. Na planilha eu vou primeiro fazer o quê? Colocar os termos que eu tenho. Então eu vou escrever. Tá vendo que eu tenho uma coluna nomeadas por letras A, B, C e assim por diante, e eu tenho as linhas 1, 2 e 3. Para quê? Para eu poder identificar melhor. Então, nessa primeira aí, que é o A1, eu vou colocar os meninos. Então, eu vou lá, coloco o termo dos meninos. Então, eu identifiquei aqui, ó, nessa A1 que está selecionado, são os meninos. E eu vou colocar as meninas. Então, coloquei ali as meninas. Se eu identificar dentro dessa planilha, o que eu posso identificar, que vocês podem fazer depois, essa aula está sendo gravada, como nós digamos, eu posso colocar aqui, ó, total. Então, se vocês olharem ali, ó, tá o total que eu vou colocar. Beleza. Que dados eu vou colocar aqui? Os dados que eu já sei. 18 é a quantidade de meninos e 22, como nós tínhamos feito, é a quantidade de meninas. Essa planilha eletrônica, ela é muito inteligente, tá? Às vezes até mais inteligente do que eu. Ela faz a conta pra gente. Ela faz a formatação, ela calcula pra gente essa planilha. Então eu posso utilizar algumas fórmulas dentro dessa planilha que ela vai facilitar o trabalho de vocês. Não sei se vocês já mexeram com Excel. Se você já mexeu com Excel, coloca no chat, ó, eu já conheço, eu já sei o que é essa planilha eletrônica, o que não é, eu sei isso, eu sei aquilo. Mas dentro dessa planilha nós vamos identificar o seguinte. Então tá lá o total, tá vendo o total? Eu tenho que colocar o total aí, tem que aparecer 40. Como que eu posso, sem escrever o 40? Eu posso fazer assim, a gente chama de fórmula. Você põe igual, que nem eu coloquei, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma soma. Então eu escrevo soma, beleza? Só que eu vou somar quem? Abro um parênteses aqui, ó, ó que legal. Abrindo parênteses, eu posso selecionar quem eu quero somar. Eu venho com o mouse, ó, seleciono as duas células, né, que a gente chama, cada espacinho desse é uma célula. Então a gente soma esses dois. Quando eu fechar parênteses, o que eu tenho que fazer? Ó, tá lá a fórmula. Qual que é a fórmula? Igual, soma, B1, ó, B1 com B2, tá vendo? Ó que legal. Quando eu fechar o parêntese e der Enter, que número tem que aparecer? 40, como nós tínhamos feito anteriormente. Então, essa é uma das ferramentas, esse é um dos modelos, né, que nós podemos utilizar para facilitar a conta de vocês. Claro, aí só tem 2 linhas, né? Imagina se fossem 1000 linhas. Você poderia fazer muito rápido essa conta. Mas vamos continuar com a ideia aqui, né? A ideia aqui era montar a porcentagem, né, para vocês acharem a resposta. Então, eu posso fazer a porcentagem da seguinte forma, com uma forma de equação. Só que essa planilha eletrônica, ela só entende essa equação da seguinte forma. Eu escrevo o seguinte, olha aí na tela de vocês. Ela vai aparecer assim, ó. Eu tenho que colocar, então eu venho para uma nova coluna, né? Eu estou escolhendo uma nova coluna C, eu ponho igual, beleza. O igual quer dizer que eu vou montar uma equação. Ao contrário da nossa equação, a gente geralmente começa a conta e põe o igual depois. Nessa planilha eletrônica, nós temos que colocar o igual primeiro. Então eu venho, seleciono o que eu quero, beleza. Eu quero a porcentagem. O que é a porcentagem? É um número dividido pelo total. Beleza. Divisão é barra. Então, eu posso escrever aqui, ó, barra. Então, eu quero o B1, que é o 18, dividido pelo meu total. Só clicar, ó. Cliquei aqui, ó, no 40, no caso é meu B3, eu vou ter a conta. Quanto tem que dar aqui, ó? É o que estava lá. 0,45. Olha que legal. Ele fez a conta para você. Continuando a mesma ideia. Então, igual, eu seleciono aqui, ó, meu B2. Então, o meu B2 aí é uma célula aí que está as 22 meninas, né, que estão
dentro dessa sala. De novo, eu ponho a barra, coloquei a barra aí para simbolizar a divisão, e eu ponho 40. Olha que legal, virou 55 direto, 0,55. Então, eu já fiz a conta, mas não está em porcentagem. Será que o Excel faz isso para mim? O Excel faz também isso para vocês. Então, essa planilha eletrônica, que é o modelo que nós estamos utilizando, ela também faz isso. Como que nós fazemos isso? É simples. Tem uma forma que a gente chama formatação. Então, no mouse, num teclado aí que vocês tenham, né, nós temos o mouse, nós vamos selecionar essas duas colunas. Ó. Então, eu clico na primeira e seguro com o meu botão da esquerda. Então, eu estou selecionando, eu estou fazendo uma seleção, eu estou selecionando esses dois termos. Beleza, acho que alunos sabem até mais do que eu de como fazer isso, né? Então, o que eu faço? Fiz essa seleção, eu tenho uma posição. Dentro do meu mouse, aqui, ó, no meu mouse, eu tenho sempre os dois. Eu tenho o meu botão da direita e o meu botão da esquerda. O que eu faço? Ó? Olha aí na tela de vocês. Em cima desse termo, eu clico com o botão da direita. Nossa, quanta informação, né? Vai aparecer muita informação para eu poder fazer. Aonde eu vou? Recortar não é, copiar não é, pesquisar, aqui ó, também não é, inserir não é, excluir também não vou usar, e eu venho selecionando. Eu vou aonde? Eu quero editar, então. Eu quero formatar o quê? A célula. Eu clico aqui. Olha que legal que aparece. Aparece aqui para mim uma tabela, né? Essa tabela eu ponho da forma que eu quiser. O que a gente estava fazendo? Porcentagem. Procura aqui, ó, geral, número, moeda, contábil, data, hora, porcentagem. Beleza, achei a porcentagem. Olha que legal, eu posso colocar quantas casas depois da vírgula que eu quiser. No caso aqui, eu não vou colocar nenhuma porque o número está inteiro. Então, 45% fica até mais bonitinho, né? Então, eu não coloquei aqui ó, como 0. Quando eu dar OK, o que tem que aparecer? Em forma de porcentagem. Olha que legal. Já está lá pronto, bonitinho, em forma de porcentagem. Nós já fizemos a conta. Putz, se eu fosse fazer isso, eu já saberia até a resposta. Na minha célula C2, que está aí nessa planilha eletrônica, está a minha resposta, que era o que vocês teriam colocado. Então, o meu C2 aqui, ó, são as meninas. Então, eu já achei a resposta. Mas olha que legal. Futuramente, vocês vão trabalhar, vão utilizar o computador, dependendo da área de vocês, né? E a gente pode utilizar essa forma para construir um gráfico. Então, eu quero simbolizar isso através de gráfico. Mais para frente, vocês vão ver alguns modelos de gráfico. E esses modelos existem vários. Vamos fazer um modelo que a gente chama de pizza. Ou, como se utiliza na matemática, que é o de setores. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo que eu vou clicar fora. Então, o que é clicar fora? Eu estou clicando numa célula em branco. Beleza. Tá vendo toda essa parte aqui em cima? Eu tenho várias coisas para modificar, eu tenho várias informações aqui em cima, que até então não é importante. O que eu tenho que fazer? Eu quero colocar um gráfico. Colocar é a mesma coisa que inserir. Tá vendo? Ó, cliquei aqui no inserir. Inserir, eu vou aonde tem o gráfico. Ó, já tem até o desenho aqui, ó, gráfico de pizza ou de setores, né? Ó, tá escrito ali, ó, gráfico de pizza ou de setores, né? Eu clico, eu seleciono qual que eu quiser, ó. Poderia selecionar esse ou aquele. Eu vou selecionar o primeiro só para vocês verem. Nossa, apareceu uma tela enorme aqui em branco. O que eu faço com essa tela? Eu tenho que, ó, estou diminuindo só para vocês verem, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar os dados. Lá em cima, ó, então eu venho aqui, ó, da esquerda para a direita, eu vou em selecionar dados. Quando eu clico em selecionar dados, tá bonitinho aqui, ó, selecione os dados. Tá vendo onde está aqui, ó? Basicamente, para você digitar, esse modelo está assim, inserir dados do gráfico. Que dados que eu quero? Eu clico aqui, ó, onde está esse símbolo, nesse símbolo aqui à direita, né, onde selecionar dados, e aí eu seleciono os dados. Eu só quero, no caso o gráfico aí, para porcentagem. Então, eu quero esses dois termos. Eu vou lá e seleciono. Olha que legal, ele selecionou. Então, onde está escrito entrada da legenda, está escrito série 1. Essa série 1 aqui, ó, que vocês estão olhando,
são os meus dados que eu coloquei. Só que o gráfico já foi até feito, só que está 1 e 2. Mas não é 1 e 2, são os meninos e as meninas. O que eu tenho que fazer? Eu venho aqui ó, em rótulos, que é o que eu vou editar, eu clico em editar, vai aparecer para eu selecionar os dados. Eu quero os meninos e as meninas. Então, eu coloco, olha que legal, já apareceu lá, ó. Meninos ficou em azul e as meninas no laranja, tá? Não tem essa. Então, dá uma olhada aí, a cor foi a que apareceu. Eu não selecionei cor nenhuma, hein? Então, poderia ser qualquer cor aqui, vocês poderiam escolher qualquer cor. Então, aí eu dou um OK, outro OK, construir um gráfico. Putz, olha que gráfico bonito. Vou até editar um nome aqui, ó. Vou até editar o nome, 8º ano, olha que legal. E para agradar alguns alunos, eu vou chamar 8º ano A. Então, para quem do 8º ano A aí, eu já construí o gráfico de vocês. Só que eu posso, putz, esse gráfico está meio chato, né? Poderia ser melhor, né? Lá em cima, olha que legal. Eu tenho, só de passar o mouse em cima, ó, tá vendo? Ó, lá no canto superior, eu posso selecionar o tipo de gráfico. O que eu apresentei para vocês é esse modelo. Então, eu clico aqui, ele constrói. Assim, eu construí o gráfico para vocês. Então, esse modelo, essa questão, essa construção, ó que legal, já está lá o 55%, já está o 45% de meninos e meninas no gráfico. Então, esse é um jeito, né? Esse é um modelo para vocês construírem esse determinado gráfico, né? Então, é uma das formas. Então, esse é um dos modelos, esse é um dos jeitos de vocês fazerem. Claro, nunca vai substituir a forma lá no papel, porque o papel, às vezes, é até mais seguro. Você pode fazer no papel, usa uma calculadora, se for o caso, né? Não é muito aconselhável, mas usa uma calculadora, mas você faz no papel. Para que serve essa planilha eletrônica? Para facilitar o seu trabalho. Eu preciso, por exemplo, fazer uma apresentação, um trabalho, então eu posso fazer essa planilha eletrônica. Vamos tentar fazer mais um? Eu vou deixar uma atividade 2 aí para vocês na tela, e aí eu quero que vocês coloquem a porcentagem de cada máquina. Então, cada máquina produz uma determinada quantidade de copos por hora, e eu quero saber a porcentagem que cada máquina trabalha. E aí a gente faz de novo nessa planilha eletrônica, tá bom? Vou dar 3 minutinhos para vocês, respondam no chat apenas a porcentagem, que aí a porcentagem, que é o nosso objetivo da aula, tá bom? 3 minutinhos e a gente já retorna, tá bom?
Obrigado pela participação de todos. Agora eu vou ver o que vocês responderam. A Beatriz respondeu que o A é 60%. A Rebeca e a Jennifer responderam 20%, 50% e 30%. Boa. Bruna, 70%. Lucas respondeu 30%, 45% e 70%. A Boa. Jamile respondeu 20%, 30% e 50%. E a Boa. Juliana respondeu 15%, 25% e 60%. Muito obrigada pela participação. Beleza, né? Então, vocês já entenderam a questão da conta, né? A questão de como nós vamos fazer isso, tal e etc, que é uma conta básica. Então, a ideia da conta aí que vai aparecer para vocês na resolução é a seguinte. Então, nós tínhamos a máquina, então a máquina A, a máquina B e a máquina C, e cada uma produzia uma quantidade de copos. Primeira coisa, eu tinha que identificar meu 100%. Quantos copos eu poderia produzir por hora, somando as três máquinas? Então, 30, 45, 75, eu posso produzir 150 copos por hora em cada máquina. Quantos por cento dessa produção, né, que cada máquina faz? Então, eu tenho que fazer 30 sobre 150, 45 sobre 150 e 75 sobre 150. Aí eu acho os valores e aí eu acho a porcentagem. Olha que legal. Então, eu acho 20% na máquina A, 30% na máquina B e 50% na máquina C. Quer dizer que a máquina C produz mais que as demais, né? Ela produz 50% de toda a produção, tá? E na mesma ideia dos gráficos, ó, o que eu fiz aí para vocês, se vocês olharem na tela? Eu montei a mesma ideia que nós fizemos no exercício anterior numa forma de tabela, só que agora um pouquinho mais elaborada. O que eu fiz? Eu coloquei o nome de máquinas, que era a máquina A, B e C e o total. Beleza. Eu coloquei a produção, o quanto cada um produz. Então, eu tinha 30, 45 e 75. Então, ali eu coloquei os valores, né, de cada uma, quanto produz por hora, e o total, se eu somar, dava 150. A razão, lembra, é a divisão, né, o termo da divisão. Aí já está feito, que é 0,2, 0,3, 0,5. Se eu somar isso também, tem que dar 1, que é o 100%. E aí eu converti em porcentagem. Olha o gráfico que eu montei para vocês. O gráfico que eu montei para vocês é um gráfico de barras, né? Muito conhecido como barras. E ele é muito útil. Então, vamos tentar construir nessa planilha eletrônica? Nessa planilha eletrônica, nós vamos identificar toda a construção. Eu vou fazer o passo a passo com vocês, vou identificar termo por termo, questão por questão, e a gente vai fazendo passo a passo. Lembrando, se você não conseguir, essa aula vai ficar gravada, você pode ir lá, rever essa aula, e é uma das ferramentas. Você não é obrigatório fazer por esse modelo. Então, é uma das ferramentas. Pensa, você chegar numa empresa e você já sabe mexer numa planilha, olha que legal, sem precisar aprender, porque você já aprendeu, entendeu? Então, vamos olhar a planilha eletrônica e ver o seguinte. Então, eu vou montar essa planilha bonitinho junto com vocês. Então, se eu olhar essa planilha eletrônica, eu tenho lá de novo as células. Então, eu tenho a coluna A, a coluna B, a coluna C, a D e assim por diante. Na linha 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, nessa primeira célula, que é a 1, eu vou colocar a questão como nós colocamos, as máquinas. Então, eu coloco as máquinas. Quais máquinas? As máquinas A, máquina B e a máquina C. Beleza. E eu vou lá e coloco total. Então, coloco o total ali, preenchi minha primeira coluna das células. Beleza. Agora eu vou fazer o que, como eu coloquei ali para vocês, que é o termo da produção. Então, produção de cada máquina. Nessa produção de cada máquina, eu vou colocar o que cada máquina produziu. Então, nessa primeira, a produção da máquina A era 30, a produção da máquina B é 45 e a produção da máquina B, 75. Beleza? Preenchi todas na produção. O que eu vou fazer aqui de novo? Eu quero somar. Beleza. Como que eu vou somar? Eu vou lá na equação igual, ponho o que eu quero fazer. Eu quero somar. Então, eu vou lá. Soma. Beleza. Reparem no seguinte, eu tenho que pôr parênteses, senão eu não consigo selecionar. O que eu vou fazer? Seleciono parênteses. Vocês são bem craque nisso, eu tenho certeza que vão acertar, né? Então, ponho parênteses e seleciono aqui, ó, as três. Reparem,
Tá vendo isso aqui, ó? Ó que legal. Ela tá indo do B2 aqui, ó, que é o 30, 2 pontos até onde ela tá indo, que é o B4. Não necessariamente eu posso somar na vertical, poderia somar também na horizontal, tá? Se vocês quisessem, seria uma forma de vocês fazerem. Então eu estou somando da B2 aqui, ó, até a B4 e eu consigo terminar. Como que eu termino? Fecho parênteses para mostrar que é essa soma. O que que eu faço? Dou Enter, aparece lá o 150, como nós tínhamos feito anteriormente. Beleza, vamos mais uma coluna, né? Na próxima coluna é a razão, então nós vamos fazer o termo da razão. Como nós fazemos a razão? Lembrando, sempre para eu fazer uma conta, eu tenho que pôr igual primeiro. Então eu vou lá e ponho igual. O que que eu quero? Eu quero dividir cada cédula pelo total. Então eu venho 30 dividido, né, a barrinha, né? Põe essa barra aqui, ó, dividido, seleciona a outra. O que que o programa está entendendo? O programa está entendendo como B2 dividido pelo B5, ó, que é o que está selecionado. Você vai lá e dá Enter e você acha o 0,2, como nós tínhamos feito. Faça a mesma coisa para o outro. Igual, seleciono. Quem que eu tenho que selecionar agora? O B3. Selecionei o B3, coloco de novo a barra de divisão, seleciono o total, que no caso aqui é o meu B5. Dá Enter, dá 0,3, ó. Só dá Enter, acabou. Beleza. Faço a mesma coisa para a última. Igual, seleciono. Beleza, selecionei. Aí o que que acontece? Eu divido a barrinha, né, que nós colocamos a barrinha, pelo total, que dá igual. Olha que legal. Então, conseguimos todo. Lembra que na tabela eu coloquei para vocês o valor 1? Vamos ver se essa soma dá 1. Então, de novo, igual, escrevo soma. Então, vou lá, escrevo a palavra soma, abro parênteses. Quem eu faço? A seleção dos 3 primeiros termos, aí, o 0,2, o 0,3 e o 0,5. Fecho parênteses para mostrar que essa é a conta. Vai e dá Enter. Olha que legal, dá 1. Certinho dá 1. E por último a gente vai fazer a porcentagem. Só para aparecer que na outra eu não fiz, né? Na outra a gente fez uma coluna só. Nessa daqui você tem que refazer o processo. Então você vai lá, igual, seleciona, põe a barrinha, seleciona o último termo. Ou seja, selecionei o 30 dividido por 150. Dei Enter. Tá vendo que dá o mesmo termo? Vocês vão entender o porquê eu estou fazendo isso. Vou lá, ponho igual, seleciono o B2, tá vendo? Ó, que é o 45 que eu quero. Ponho de novo a barra de divisão, divido por 150. Dou Enter. Mesma coisa para o último. Igual, seleciono 75. Estou selecionando 75. Ponho a barrinha de divisão, seleciono 150. O B4 dividido pelo B5. Beleza. Só que eu queria em porcentagem, né? O que que eu faço? Seleciono tudo, lembra disso? Ó? Faço uma seleção. Botão da direita. Botão da direita é aquele que está à direita, né? Então você seleciona o botão da direita, vai aparecer uma infinidade de informação. Onde a gente tem que ir? Formatar célula. Se eu clicar nessa formatar célula, vai aparecer o seguinte aqui para mim, ó, várias informações. Eu vou onde eu quero, porcentagem. Essa estava com vírgula, eu vou tirar as vírgulas, tá? Porque é um número inteiro, é mais fácil olhar sem a vírgula. Então, nenhuma casa decimal, eu quero nenhuma casa depois da vírgula, dou OK. Pronto, já apareceu todos os termos lá. Mas dava também, tem que dar 100%, né? Então, vamos lá. É igual, faço de novo, soma, abro parênteses. Soma quer dizer que eu vou somar todo mundo. Somar quem? Somar do meu D2, olha lá, D2, D3 e o D4. Então, somei esses termos aqui, fecha parênteses. Não pode esquecer o parênteses. Dá Enter, aparece 100%. Olha que legal, já montei a tabela. Aqui, ó, só isso daqui já seria a resposta para vocês. Vocês já fariam a resposta, vocês já teriam todos os dados prontos. Mas vamos inventar um pouquinho? Vamos fazer de novo o gráfico. Lá no canto superior, ó, tá vendo?
tem o termo inserir. No inserir, a gente vai. Olha quanto gráfico eu tenho aqui. Ó. Tenho vários tipos de gráfico. Eu fiz o de pizza, que é esse daqui, ó, que vocês estão vendo, mas eu vou fazer agora o de barra. Vou selecionar o primeiro. Ó. Opa. Clicar aqui fora. Vou selecionar o primeiro. Ó. Selecionei o primeiro. Putz, está em branco, né? Eu tenho que, ó, vou só diminuir aqui, ó, o branco para vocês verem, tá bom? Ó, tá em branco aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar os termos. Vou aqui, ó, em cima, no canto superior, tá escrito selecionar dados. Clico em selecionar dados. Que dados eu quero? Eu quero essas porcentagens, como a gente tinha feito anteriormente. Beleza. Venho no editar e coloco o nome das minhas máquinas. Coloquei o nome das minhas máquinas, dou OK. Tá vendo? Ó? Aparece, ó, já fiz o gráfico. Ó. Gráfico, só vou aumentar aqui para vocês, está feito. Ó. Que gráfico que é esse? Para facilitar. É o gráfico das máquinas, né? Feitinho, bonitinho, tem o gráfico montado. Ó. Ah, eu quero outro modelo de gráfico. Pode selecionar o gráfico que vocês quiserem aqui em cima. Tá bom? Ó? Só selecionar aqui, ó, em cima, aqui na barra, você escolhe o gráfico que vocês quiserem. Beleza? Então, essa é uma das formas, esse é um dos modelos que vocês podem fazer, não é obrigatório. No retorno às aulas, tenho certeza que o seu professor vai poder fazer isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Tabata, pela presença. Obrigada por me chamar. Muito obrigada. Foi um prazer, espero que vocês tenham gostado bastante. Essa aula está sendo gravada, depois retorna ela um pouco. O objetivo era porcentagem, mas nós utilizamos essa planilha, tá bom? Espero que tenham gostado. Continue os estudos e foi um prazer. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.